Não adianta você ir para dentro de uma igreja que você vai continuar na miséria do pecado. Porque não é a igreja que vai mudar a tua vida com Deus. Não é a igreja que vai fazer com que Cristo esteja em você. É se você se arrepender. Quando ouvir a verdadeira mensagem do Evangelho. E essa mensagem convida você não para estar dentro de igreja e participar daquele grupo e viver a religiosidade cumprindo as ordens e a formalidade daquela entidade religiosa. Você tem que vir a Cristo, ser convidado a se arrepender para crer em Jesus e aí sim ele passar a habitar em você, entrar na tua casa e na tua vida. Olha o que Jesus mandou pregar. Lucas capítulo 24, como é bom ser instruído com a verdade que liberta. E aqui você escuta a verdade que liberta para esclarecimento e edificação da tua vida com Deus. Lucas 24, 46 e o 47. Olha o que diz, escute e olhe o que diz a palavra de Deus. Você que está assistindo esse vídeo. E disse-lhe Jesus, está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregue o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, que foi aonde começou os apóstolos a ministrar a palavra de Deus, principalmente naquele evento, na festa de Pentecoste. Começou ali a ser pregado. E Jesus diz assim, e destas coisas sois vós testemunha. Destas coisas sois vós testemunhas. Jesus agora mostra aos seus discípulos que era necessário que ele morresse, mas que ressuscitasse ao terceiro dia. Para que esse fato, esses acontecimentos, fosse pregado ao povo, convidando o povo a se arrepender, para crer nesse Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E essa mensagem, ela tem que ser levada convidando o povo ao arrependimento. Escute mais uma vez o que Jesus mandou os seus discípulos pregarem. Não foi oba-oba. Não foi chamar ninguém para dentro de igreja para fazer campanha de vitória, de pacto, de marcha, de nada disso. Olhem, escute o que Jesus, ele manda os seus discípulos pregar na mensagem do Evangelho. Olha qual é a mensagem do Evangelho. Olha o conteúdo dessa mensagem. Lucas capítulo 24, versículo 47. Em seu nome, pregado no nome de Jesus. Se pregue o quê no nome de Jesus? O arrependimento e a remissão de pecados. Pregue o arrependimento ao povo e a remissão de pecado. Pregue ao mentiroso que se ele não deixar a mentira, ele vai para o inferno. Mas se ele crer em Jesus e se arrepender, ele será livre da condenação do inferno. Não engane essa pessoa, chamando ela para vir para a igreja, para Deus mudar a vida dela, para ela começar a fazer campanha, para ter vitória, bênção e prosperidade, que você está conduzindo essa pessoa para a maldição. Você está sendo réu do inferno, inimigo da cruz de Cristo, se você não estiver pregando a verdade, a mensagem do Evangelho de Cristo. Fale à pessoa o que ela precisa ouvir, não o que ela quer ouvir. Não busque agradar a ninguém e ser satisfatório a ninguém. Busque agradar a Deus, pregando a verdade de Deus. Constranja quem constranger, mas pregue a verdade de Deus. E a mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e convertei-vos. Ah, mas o homossexual, deixa ele dentro da igreja. Deixa ele na igreja para não colocar ele para fora da igreja, para ele não ir para o mundo. Qual mundo? Aonde é que a igreja está fora do mundo? Você só pode sair do mundo, do pecado e estar em Deus se você estiver em Cristo, não é dentro da igreja. O mundo está dentro da igreja. As práticas piores que banalizam o nome de Deus estão sendo praticadas e vividas dentro da igreja. Aí o cara está lá, não, meu irmão, deixa ele, com o tempo Deus vai mudar. Como é que Deus vai mudar sem você pregar a verdade para ele? Como é que o mentiroso vai mudar a vida mentirosa se você não está convidando ele a se arrepender desta vida mentirosa? Como é que o idólatra, o feiticeiro, o homossexual, o mentiroso, o fingido,
vai deixar a sua prática se você não está pregando a palavra para ele? Convidando ele a se arrepender. Tem que se arrepender. Jesus não entra na vida de ninguém vivendo na prática do pecado. Continua fora da graça de Deus. Continua em maldição. Continua julgado. Continua dentro da ira de Deus. Pode estar dentro de igreja, pode estar onde tiver, pode estar fazendo campanha, pode estar indo para jejum, pode estar indo para oração, para vigília, para monte, para morro, para o que for que você viva dentro da formalidade religiosa. Se você não se arrepender, você vai ser de igual modo julgado com todos. Pelo fato de você estar dentro de uma igreja, isso não vai mudar o destino que está trilhando na sua vida, a condenação. Você tem que se arrepender para Cristo habitar na tua vida, te justificando, te reconciliando com Deus, tirando você da condenação, trazendo você para a justificação e garantindo na sua vida as bênçãos eternas. Não é dentro de igreja vivendo a formalidade, os cultos e campanha e pacto e voto. É em Cristo quando se há arrependimento e convenção. Porque a mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e convertei-vos. Jesus disse: vão e pregue em meu nome o arrependimento e a convenção. Arrependei-vos e convertei-vos. E os apóstolos pregaram isso. Olha aqui. Se eles não obedeceram o que Jesus mandou. Porque quem é discípulo de Cristo, obedece o que Jesus mandou. Prega o que Jesus mandou. Ensina o que Jesus mandou. Porque o próprio Jesus disse isso. Vão por todo mundo ensinando a todas as pessoas o que eu vos mandei. Não é o que você quer. Tem muita gente ensinando a liturgia do culto, a doutrina da sua igreja, a formalidade e os usos e costumes da sua denominação, mas não o que Cristo mandou. Os apóstolos ouviram o mandado de Cristo lá em Lucas 24, 47, quando Jesus diz: ide por todo mundo, em meu nome, pregue o arrependimento e a convenção. Pregue ao povo que se convertam e se arrependa dos seus pecados. E os apóstolos ouviram isso e cumpriram. Olha o que diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Versículo 38, diz assim: e disseram aos apóstolos, disse-lhe Pedro. Eles perguntaram aos apóstolos, dizendo: irmãos, o que é que eu faço para me salvar? Aí Pedro diz a ele: sabe o que é que ele deve fazer? Não venha para a igreja, guarde o sábado. Eles não disseram isso. Os apóstolos não disseram isso. Venha para a igreja e seja fiel ao pastor e cumpra as ordens do pastor, cumprindo toda a tarefa da igreja. Venha para a igreja e comece a dar o dízimo. Venha para a igreja e comece a participar dos trabalhos da evangelização, dos trabalhos da igreja. Ande dentro da obediência de tudo que a igreja manda para ser salvo. Não foi isso que os apóstolos disseram. Os apóstolos pregando e o povo agora se arrependeram ali, teve um constrangimento, foram convidados ao arrependimento e o seu coração se compungiram. E eles perguntam aos apóstolos: irmãos, o que nós devemos fazer para nos salvar? Os apóstolos não disseram a eles: não, vocês são predestinados, vocês são escolhidos de antemão, vocês são eleitos pela eleição incondicional de Deus. Eles não disseram isso. Olha o que disseram os apóstolos quando os homens perguntaram a eles o que eles precisavam fazer para serem salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Esse batismo aqui não é o das águas dentro da igreja. Esse batismo aqui é o arrependimento que o homem tem quando ele se converte a Cristo, recebe o Espírito Santo. É a imersão, é a inclusão dele no reino de Deus, no corpo de Cristo que forma a igreja.
ele agora passa a ser membro. Ele é agora incluso no corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, que vai ser levada. Esse batismo aqui que Pedro diz ao povo, não é o batismo de denominação de igreja dentro das águas. Esse é o batismo que leva o homem a ser incluído no corpo de Cristo, tornando ele membro deste corpo de Cristo, que é a igreja. Quando ele se arrepende, ele recebe o Espírito Santo, que é o batismo daqueles que creem em Jesus. E foi o que Pedro disse aqui a esses homens: arrependei-vos, cada um de vós, porque o arrependimento é cada um tem que se arrepender, é individual. Você tem que se arrepender. O seu pecado não vai me condenar. Eu sou condenado pelo meu pecado. E o meu pecado, quem tem que se arrepender sou eu, para poder receber o perdão de Deus e Deus habitar na minha vida como templo e morada em mim pelo Espírito Santo. Deu para você entender? Então perguntaram a Pedro: Pedro, o que nós devemos fazer, Pedro, para se salvar? Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Esse batismo é você sendo purificado da sua culpa, do seu pecado. É você morrendo para o mundo e vivendo para Deus. A imersão, submergir e emergir para Deus, sendo inserido no corpo de Cristo, tornando membro. Esse é o batismo que Pedro está falando aqui. Não é o batismo nas águas dentro de igreja, denominação ou ministério, como muitos pregam aí. Você só é salvo se for batizado nas águas dentro de igreja. Não é, não salva. Isso não está dentro da graça. A graça não ordena isso. A graça não pede isso. A graça é por meio da fé em Jesus Cristo. E essa fé é ouvindo a palavra e se arrependendo, convertendo-se, e aí você é batizado pelo Espírito Santo para perdão de pecados. Deu para entender? Não é o batismo nas águas. Olha o que diz também o apóstolo Paulo também. Ele prega assim. O apóstolo Paulo nunca ensinou outra mensagem, nenhum dos apóstolos, porque a mensagem dos apóstolos era cristã, cristocêntrica. E não mensagem igresianista, não mensagem de igreja, não mensagem de ministério, não mensagem de linha de pensamento de teólogo, mas a mensagem dos apóstolos era cristã, era cristãs, cristocêntrica. Olha aqui o que Pedro ainda prega também dizendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Pedro diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Deus só vai habitar na tua vida quando você se arrepender e se converter. Enquanto você estiver vivendo e praticando a iniquidade, você nunca será templo de Deus. Não adianta cantar aquela música: entra na minha casa, entra na minha vida, sara todas as... Não, meu irmão. Essa música aí é só uma coisa emocional. Isso não é a verdade de Deus. Deus não vai entrar na tua casa se você não se arrepender. É bíblico. Eu estou aqui pregando Bíblia. Eu estou aqui ensinando o que a palavra me autoriza. Doutrina bíblica aqui. Olha como é que Deus vai entrar na tua vida. Olha qual é o meio, qual é a forma, qual é a condição para Deus fazer da tua casa, da tua vida morada, entrar na tua casa, entrar na tua vida e passar a habitar em ti como templo e morada dele. Tu pode estar na igreja, mas Deus não está na tua vida. Tu pode estar na igreja, mas Deus não habita em tu. Tu pode estar na igreja, mas Deus não faz de ti povo dele. Eu estou dizendo isso com a autoridade da palavra de Deus.
Alguém vai dizer, mas o irmão só fica apontando, denigrindo, falando do povo, dos crentes, da igreja, do pastor. Não, meu irmão, entenda o que eu estou falando, seja esperto, seja inteligente, analisa a minha fala. Eu estou mostrando as práticas, os ensinos, os conceitos que muitos estão vivendo, recebendo dentro da igreja, que não condiz com a verdade do Evangelho de Cristo. Eu estou apenas corrigindo, repreendendo, ensinando e instruindo a verdade contra essa mentira que muitos estão vivendo dentro de muitas igrejas, ensinado por muitos pastores. Eu estou denunciando o erro, levando a verdade, não a minha, mas da palavra de Deus. Para Deus habitar na tua casa, na tua vida, não é você se filiar a um ministério, a uma igreja e participar de movimento e ser membro de igreja e se batizar a igreja. Para Deus entrar na tua vida, na tua casa, tem que acontecer isso aqui. Olha qual é a mensagem do Evangelho. É por isso que muitos estão sem Deus. É por isso que muitos estão dentro de igreja com uma vida totalmente banal, fora da direção de Deus, porque não são instruídos na verdade. Porque não estão sendo orientados no conhecimento de Deus. Estão presos dentro dos quartéis dos homens. Estão presos como ovelha não de Cristo, mas ovelha dos homens que estão fazendo negócio desse povo. Olha o que diz o texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, para você saber como é que Deus pode habitar na tua vida. Pedro pregando, Pedro diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aí ele diz, para que seja apagado os vossos pecados. Primeiro, para você receber a remissão de pecado, não adianta dizer eu creio em Jesus, eu vou ser crente, vou para a igreja evangélica. Não é isso que faz você receber o perdão de pecado. É ouvindo a mensagem do evangelho que convida você ao arrependimento. Diante do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, Cristo morrendo e ressuscitando, você crê nesse evento, nesse sacrifício por você. Você se arrepender e aí sim haverá em você a justificação de Deus na sua vida. Se você crer e se arrepender. Olha o que o texto está dizendo. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Só se você se arrepender. Todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Você pode fazer sacrifício, você pode viver tudo que viver, se não se arrepender, meu amigo, triste será o teu destino na eternidade. Você hoje pode até estar sorrindo, gozando e tirando onda de santo, de homem de Deus. Mas esse sorriso vai se converter em tristeza e essa alegria amarga será. Porque o fim é melhor do que o começo. E a realidade vem no fim. Todos no fim terão a recompensa final. Muitos estão achando que estão tendo recompensa agora, vivendo na mentira, na hipocrisia, na vida enganadora, fazendo do povo negócio, aparentando ser homem de Deus, mostrando, vivendo uma hipocrisia de aparência para o povo entender que são de Deus. Mas a recompensa vem, meu amigo. Você e eu vamos tratar com Deus. E diante de Deus, tudo que você viveu aqui está descoberto diante dele. Nada está encoberto. Seja verdadeiro. Tema a Deus. Se arrependa para receber o perdão de Deus. Por quê? Para Deus habitar em você. Para você ser povo de Deus. Para você ser igreja de Deus. Incluído no corpo de Cristo, que é a igreja. Como membro desse corpo, você precisa se arrepender e se converter. Olha o que diz o texto. Atos 4, Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E continua dizendo o texto. E venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor na sua vida. A presença de Deus na sua vida para refrigerar, confortar, consolar o teu viver e dar paz e segurança na tua alma, ela só vem quando você se arrepender
É o texto que está dizendo, não sou eu. Então não adianta essa mensagem. Não adianta essa mensagem do Evangelho que convida o povo a vir para a igreja, a vir ser membro da igreja, a ser religioso, a participar e a cumprir as obrigações e a formalidade religiosa para ser de Deus. Isso nunca vai fazer Deus habitar na sua vida. Deus só habitará na sua vida quando você se arrepender, se converter. Aí você será perdoado dos teus pecados e a partir daí Jesus passa a habitar em ti. É a Bíblia que diz, Atos 3:19. Eu estou pregando Bíblia. Alguém diz assim, não, o senhor tem que pregar a Bíblia. E isso que eu estou falando está baseado em quê, irmão? Toda a doutrina que eu trago está baseada em quê? É na tua ideia? É na minha igreja? É no que o pastor ensina? Eu não sou discípulo de homem. A minha mente não está seguindo linha de pensamento de homem. Eu sou cristão, prego e ensino a doutrina de Cristo. Tudo que eu estou aqui instruindo, todas as instruções que eu levo, é principiada e baseada na doutrina de Cristo. Então eu estou dizendo a você agora, para Cristo habitar na tua vida, para você ser morada de Deus, para você ser povo de Deus, para você ser mergulhado e inserido no corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, como membro, só pode acontecer isso quando você se converter e se arrepender, e aí sim, teus pecados serão perdoados e Cristo habitará em ti, refrigerando, confortando e dando segurança na tua alma, da certeza de estar com Deus naquele grande dia, pela presença do Senhor, através do Espírito Santo, que nos sela para o dia da redenção. Efésios 4:30. Então tudo que eu prego é alicerçado e principiado na palavra. Eu não estudo o livro de teólogo, de pastor, para poder ter uma direção. Eu estudo e examino as Escrituras e peço a sabedoria de Deus, dada pelo Espírito Santo, a compreensão que eu preciso ter para aplicar a verdadeira exegese e levar o verdadeiro ensino da doutrina de Cristo. Esse é o meu compromisso. Isso é o que eu faço. Esse é o seminário que eu tenho. É a Bíblia, é a oração. Para receber de Deus sabedoria do alto, para pregar a palavra dele, e aí você recebeu esta maravilhosa instrução que edifica, que é sólida, que faz você perfeito e perfeitamente estar servindo a Deus, como Deus ele quer que nós sirvamos a ele, dentro da sua palavra, com o conhecimento da sua direção, para que a gente não venha se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que Deus nos guarde, nos proteja. Aliás, a direita é aqui, a esquerda é aqui, não é? Que Deus nos conserve na sua presença, nos livre e nos guarde de todo engano. Que você seja prudente. Cuide de ti e da doutrina. Cuidado, como eu disse aqui no começo e vou dizer de novo. Cuidado, para você não perder a direção de Deus. Siga sempre no caminho do Senhor pelas suas orientações. Siga sempre no caminho do Senhor, pelas suas orientações. Mantenha-se sempre na direção de Deus, sendo prudente a examinar a sua palavra, para nessa direção você estar. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém e amém.